Livro Profecias, terceiro capítulo, as 3 revoluções e a terceira ideia, quarta parte. Vimos que o processo lógico da história tende à construção do edifício de todas as liberdades, mas estas só se podem conquistar sucessivamente com os pavimentos de uma casa, só se podem construir um após outro. Sobre a liberdade política, elevar-se a econômica, e sobre esta, a liberdade do espírito. Esta última será a conquista maior, resultado de um esforço maior, realizado por necessidade de circunstâncias, a uma curva da história e desejado pelo pensamento diretivo dela. As 3 revoluções não estão desligadas, mas representam o mesmo esforço continuado para alcançar uma libertação cada vez mais completa das sempre mais estreitas formas da escravidão em que estava preso o homem. Com sua descida ao longo do caminho involutivo. Se este foi um caminho de encarceramento, o atual progresso é um processo de desvencilhar-se. A primeira fase, involutiva, faz precipitar no limitado, a segunda faz evadir-se dele. É por isso que o homem anseia ascender de liberdade em liberdade, porque esta é a lei de sua evolução. A próxima curva da história só pode, pois, oferecer-nos uma nova e mais alta libertação de todas as escravidões. É um ascender progressivo que recorda o desabrochar de uma flor, para achar cada vez mais perto o espírito e a substância. É um reconquistar por graus a liberdade completa já possuída no ato da primeira criação, como ser perfeito e perdida por vontade de revolta. Observemos os degraus desta ascensão. O liberalismo das democracias, filho da Revolução Francesa, deu-nos a liberdade política. O comunismo, filho da Revolução Russa, desvencilhado do absolutismo e totalitarismo russo, dá-nos a liberdade econômica na pacífica forma evangélica. Alguma outra nação, a quem ninguém hoje repara no mundo, mas que de certo se está amadurecendo em silêncio, dará ao homem a consciência de si mesmo e a liberdade espiritual. Como em todas as revoluções, começa lentamente a acumular-se a pressão interior que explora o ambiente à procura do ponto de menor resistência para depois abrir-se uma brecha e explodir como manifestação exterior, aquela que depois é a única a ser percebida pelos homens. O pensamento da história dirige os movimentos, canaliza o esforço, ajuda a explosão, preparando os acontecimentos úteis ao objetivo. O bom êxito de uma revolução é o resultado de 1000 forças que têm que ser coordenadas numa orquestração perfeita. Este trabalho não pode ser feito pelo homem que ignora tudo isso, mas só pelo pensamento e pela vontade da história. Haverá, pois, o concurso de acontecimentos históricos que, mudando as atuais condições do mundo, tornarão possível o que hoje parece utopia. Qual será a nação escolhida? A vontade da história, sendo um homem da lei de Deus, respeita o princípio universal de liberdade. Prepara, pois, ajuda, oferece, mas não obriga. Com efeito, uma não aceitação da missão que deve realizar.
Esse passo à frente produziria apenas um atraso ou uma deslocação topográfica, mas mais cedo ou mais tarde, o fenômeno se verificaria da mesma forma. Já o afirmamos a propósito das outras revoluções. A nação escolhida será, pois, aquela que, achando-se em condições adequadas, estiver pronta para o oferecimento. Será aquela que mais tarde quiser aceitar esse oferecimento e também souber pô-lo em prática. Se realizar tudo isso, essa nação terá a glória de ter feito o mundo dar um passo à frente. Depois disso, a ideia, onde quer que tenha nascido, se desligará do seu berço, deixará sua gloriosa mãe, e caminhará pelo mundo, porque pertencerá ao mundo. Já bastante falamos alhures, e não é mister voltar a explicar a natureza desta nova transformação. Pode ser chamada a nova civilização do terceiro milênio ou o advento do reino de Deus. É a demonstração e a prática do Evangelho, o que implica já haver terminado a conquista das duas liberdades menores, a política e a econômica, para alcançar a liberdade que só um ser consciente pode possuir. Esta só pode nascer em base à aplicação do comunismo, entendido como justiça social, tal como foi ditada pelo Evangelho. Esta é a consequência lógica das duas conquistas precedentes. Dizemos acima que a ideia da justiça social já teria conquistado o mundo se fosse lançada com outros sistemas. A nação escolhida, portanto, terá que começar a pô-la em prática e lançá-la livre de absolutismo e de totalitarismo russo. Só em tais bases de verdadeira justiça social, sem escravidão nem terrorismo, poderá ser iniciada a terceira revolução. Não nos espantemos com esta palavra, que ela também pode aplicar-se à obra de Cristo, que foi a revolução mais pacífica e, no entanto, foi a mais profunda. As armas e a imposição à força atuam no exterior, na superfície, por coação, com resultados efêmeros, porque não penetram a alma, em que está a raiz de toda a nossa atividade. Tratar-se aqui, ao contrário, de uma revolução interior, em profundidade, uma revolução do sistema que leva à adesão espontânea por livre convicção. Assim como o mundo passou da injustiça dos privilégios de classe à justiça das igualdades políticas, como está passando da injustiça da superequação econômica à justiça de uma distribuição mais equitativa dos bens. Assim passará da escravidão do trabalho material à libertação dele como máquina e como a ciência, domínio sobre as forças da natureza, e passará depois da ignorância ao conhecimento, e enfim do conhecimento à bondade. Muitos hoje praticam o mal, sobretudo porque ignoram a grande vantagem para si mesmo de fazer o bem, ignoram o lado utilitário da retidão em todos os campos. O mundo não conhece ainda hoje a técnica deste novo utilitarismo e comete erros contínuos que ele vai pagando. É este caminho de esclarecimento racional, a estrada mestra para chegar à ordem, dada pela retidão, estrada que, em virtude das qualidades racionais estarem desenvolvidas, o mundo está hoje mais apto a percorrer. Disto nascerá uma convicção clara, como a de quem tudo viu e verificou,
convicção que será muito mais forte e poderosa na ação do que um ato de fé às escuras. A fé é uma necessidade da humanidade infantil ainda, mas não poderá mais bastar para satisfazer a humanidade que está se tornando adulta. O mundo está debatendo-se hoje entre as duas ideias: a justiça social, pregada pelo comunismo, e a liberdade, proclamada pelas democracias. E eis que surge a terceira ideia. Sem saber, as duas precedentes são instrumentos de preparação para esta terceira e, sem querer, estão trabalhando concordemente para seu advento, pois estabelecem as bases de justiça econômica e de liberdade, necessárias para que sobre elas possam elevar-se a superior construção da terceira ideia. Esta destilará o que de melhor houver no comunismo e nas democracias, e neste plano mais alto fundirá as duas ideias, hoje rivais, libertando-se dos defeitos de ambas. Assim, só a terceira ideia poderá resolver equativamente os conflitos, visto até hoje unilateralmente e, por isso, ainda insolúvel. Ela poderá, então, emanar os inimigos capital e trabalho, sem que o primeiro explore o segundo e sem que o segundo explore o primeiro. Assim, ela respeitará as conquistas milenárias da civilização, levando-as mais adiante sem destruí-las, isto é, respeitará a propriedade e a família, a individualidade e sua inteira iniciativa, mas exigirá que tudo seja feito especialmente em favor dos deserdados, com um princípio superior de retidão, que é o único que pode melhorar as instituições. Seu defeito principal é sempre o mesmo: saber usar isso bem. O que importa é eliminar esse defeito. A culpa não está nas formas, mas na má vontade que as anima. Acreditar que seja possível essa transformação parece loucura quando olhamos em torno e vemos o homem de hoje. Mas também há 100 anos o voo parecia loucura e o futuro pertence não aos conservadores e repetidores do passado, mas aos pioneiros corajosos que racionalmente sabem preparar as realizações dos grandes sonhos da humanidade. Que significado teria e não seria estúpido e inútil esse jogo de nascer, viver e morrer, através de tantos esforços e tanta dor, se não fosse para ascender, envolvendo para o que é melhor? Até agora, o rei do planeta, vencedor de todas as outras espécies, é ainda um ser meio homem e meio animal, que funciona em grande parte do instinto, como os animais que ainda não sabe exatamente por que nasce, vive, sofre e morre, e que, não tendo conhecimento exato das leis e do porquê da vida, não sabe agir conscientemente, por convicção, mas apenas por coação, ou por medo, ou por imitação, ou por fé. A conquista desta nova liberdade exige a formação dessa nova consciência, porque doutra forma se tornaria descontrolada a licença, cheia de abusos perigosos. Esta nova liberdade significa que o homem, até agora criança, guiado pela revelação, pelas religiões, leis civis e sanções, e assim
enquadrado forçosamente numa ordem moral e social, já terá agora que caminhar por si mesmo, guiado por sua livre autonomia de julgamento. Um guia não mais imposto de fora, mas que conscientemente nasce do seu interior. Para atingir, porém, isto, torna-se indispensável nova consciência que só pode nascer começando pelo conhecimento. Isto significa uma visão bem clara de todos os problemas, ter resolvido todos os mistérios, conhecer os bastidores espirituais que estão por trás dos fenômenos, descobrir o pensamento da lei que tudo dirige, sentir Deus imanente e conformar-se totalmente à sua vontade. A fase da ordem imposta com a força está quase superada. Há de nascer uma ordem livre, filha da convicção de que tudo compreendeu. Esta é a nova liberdade que temos de conquistar. O mundo está materialmente feito. Tornar-se mister, fazer o homem sem o que não é possível progresso ulterior. Trata-se de um trabalho imenso. A Ásia e a Europa deram seu fruto. Cabe às jovens Américas empreender este novo caminho. As velhas civilizações oferecem seus frutos de milênios de lutas e dores, sem o que nada se cria, para que hoje frutifiquem nas terras virgens, com elementos mais jovens e virgens. A nação que quiser apanhar esta ideia, a terceira ideia, e a fizer sua, será grande na história. Será a nação que quiser transformar em instituições e vida social, vivida os princípios da lei de Deus, não só através da fé, mas claramente explicada e racionalmente demonstrada até o fim. Para isso, requer-se um gênero de elite ou classe dirigente, bem diferente da que procuram escolher nas filas do povo os sistemas eleitorais vigentes. Trata-se de uma aristocracia do espírito, em que se encontrem e unam os tipos biológicos que já chegaram ao amadurecimento e dispersos hoje pelo mundo. Sua tarefa é formar o modelo das novas formas de existência. Nestas conquistas, a vida lança primeiro para o alto um pequeno grupo selecionado como antena de exploração, qual primeira tentativa de antecipação da evolução. Este é o primeiro passo da revolução em sua fase manifesta e sucede à fase subterrânea de incubação. O primeiro grupo dos mais valentes formam a corrente nova em que, aos poucos, por imitação, em condições de certos ambientes mais aptos, seguem amarrados, depois, os pesos mortos das massas. Mas o impulso dinamizante está, antes de tudo, na vontade da história, da qual, através dessa aristocracia de novos intérpretes e executores, esse impulso se transmite ao elemento sempre passivo, à matéria inerte das maiorias. Desta vez, não será a aristocracia dos privilégios encarregada de criar um tipo mais requintado, nem a aristocracia burguesa do capitalismo encarregada de criar a industrialização e o poder econômico, mas será a aristocracia da inteligência, que compreendeu o tremendo poder do pensamento, a aristocracia da bondade, não somente produto do coração, mas também da mente, que compreendeu o grande rendimento utilitário da retidão na vida individual e coletiva.
E dado que a vida é sempre luta contra algum inimigo que obstaculiza a emancipação, desta vez o inimigo não será mais o próprio semelhante, que vamos agredir, mas a nossa própria natureza animalesca, para superá-la e vencê-la. Como se vê guerra contra ninguém, mas apenas contra as inferiores leis da vida que ainda sobrevivem no homem com o fim de sobrepujá-las. A emancipação da animalidade eis a nova conquista, ou seja, um requintamento de vida não só na forma de fidalguia exterior, mas na substância, que é uma atitude psicológica de compreensão para com o próximo, de ordem na vida social, de bondade para com todos os seres. Embora tudo isso possa parecer utopia, não há outro futuro se quisermos que haja verdadeiro progresso. Esta é a nova ordem do mundo. Só assim pode-se alcançar a eliminação de tantos atritos sociais que custam tantas dores, conseguir novos aperfeiçoamento de relações civis e mais precisa e justa coordenação em sentido orgânico para a melhor convivência de todos. Está nas leis da vida esta necessidade de cada vez termos uma coordenação mais perfeita. É fatal que o mundo se avie para a formação de unidades sempre mais vastas e compactas. A luta futura será contra tudo o que é antissocial, contra quem quisesse resistir a essas novas formações, que são instinto humano, necessidade da vida e representam o mais vantajoso e utilitário sistema de rendimento da atividade humana. Mas para alcançar esse grau mais evoluído de bem-estar, em que devem desaparecer todas as opressões e coações, para ter direito a esta muito mais ampla liberdade, é necessário formar-se novo sentido de autodisciplina interior, porque senão a nova liberdade se transformaria em arbítrio e abuso, e ao invés de conseguir-se uma nova ordem, isto constituiria um elemento de desordem. Cada superação de limites traz um afrouxamento de freios e implica, portanto, a necessidade da formação de uma nova consciência para que sirva de freio à nova liberdade. Trata-se de uma deslocação da função construtiva protetora que parte da coativa imposta do interior e que tem que ser suportada à força para uma livre imposta pelo íntimo e aceita porque se lhes compreenderam as vantagens. Deve subsistir sempre uma norma, sem o que a liberdade se tornaria arbitrariedade. Apesar de o homem ansiar mais por esta do que por aquela, isto é, compreenda arbítrio quando fala de liberdade, a sabedoria da lei que supre a loucura do homem, não lhe concedendo acesso a novas liberdades. Enquanto ele não tiver formada a consciência, apta a saber usá-la sem dano para si, e que faria o homem senão constantes desastres contra si mesmo, se a lei não soubesse tudo por ele e não o guiasse, mesmo à força, a cada passo. É assim que a história concede novas liberdades aos povos, só em relação à madureza que eles atingiram. Poderiam ter todas as liberdades, mas o que estabelece a medida dessas concessões
é somente o nível de evolução. Assim, estão acessíveis apenas por graus, e as revoluções só podem conquistar estavelmente as liberdades que mais tarde os povos poderão usar. As outras, para as quais não se está maduro, mesmo se adquiridas por alguns momentos, são rapidamente perdidas. Soube-se por isso pouco a pouco. O caso limite desta subida é dado pelo ser a qual podem ser concedidas todas as liberdades, porque ele conquistou o conhecimento da lei e, portanto, está em grau de compreender o dano a si mesmo causaria se dela abusasse, e por isso não mais perigo que abuse. Então, absolutamente livre já, funde-se espontaneamente com o determinismo da lei e faz a vontade de Deus ser sua vontade. Em outros termos, o ser chegado novamente à perfeição supera todo o separativismo, toda a diferença entre si mesmo e a lei, pois o máximo grau de liberdade coincide com o grau de obediência máxima na ordem perfeita. Este é o ponto final do caminho que vai do caos até Deus.